fica a herança quando se tem filhos, esposa ou marido? Quando uma pessoa falece, quem fica com a herança afinal? A esposa fica com tudo? Os filhos dividem tudo? O marido tem direito mesmo se os bens estiverem só no nome da esposa? Essas são algumas das dúvidas que mais recebemos aqui no escritório. E a verdade é que muita gente imagina tudo errado. Meu nome é Paloma Gonzalez, eu sou advogada e hoje eu vou te explicar como que funcionam esses casos. E se você gosta de entender os seus direitos, já se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Normalmente esse assunto aparece em um momento delicado da vida da família. Então, além da dor do luto, começam a surgir as dúvidas, inseguranças e, infelizmente, muitas vezes acontecem conflitos. Nós atendemos com frequência famílias que chegam sem entender quem exatamente tem direito aos bens e acabam se formando discussões a respeito do assunto. Então, a primeira coisa que você precisa entender é: cônjuge e filhos podem ter direitos ao mesmo tempo. Ou seja, não é automaticamente tudo para a esposa ou tudo para os filhos. Na maioria dos casos existe a divisão, mas antes da herança existe algo chamado meação. A meação é a parte que já pertence ao esposo ou esposa por conta do casamento ou união estável, quando é em regime, por exemplo, de comunhão parcial de bens, que é o mais comum. Então, isso significa que primeiro separa-se o que já era do casal, e só depois disso é que se divide a herança. Vou te dar um exemplo. Um casal compra uma casa durante o casamento e depois um deles falece. A família acreditava que a casa inteira seria dividida entre os filhos, mas não. Primeiro é necessário separar a parte da esposa, que já tinha direito à metade, e a outra metade entrou para a herança. E aí sim foi feita a divisão conforme a lei. Quando existem filhos, eles normalmente têm direito à herança. E o cônjuge, em muitos casos, na maioria deles, também participa. Mas isso depende muito do regime de bens do casamento e a origem dos bens e da estrutura familiar. Por isso, duas famílias aparentemente iguais podem ter divisões completamente diferentes. E alguns erros mais comuns que eu vejo são achar que o cônjuge fica com tudo, ou achar que os filhos excluem automaticamente o esposo ou a esposa, achar que só porque o bem está em nome de um deles apenas, a outra pessoa não tem direito. E esses equívocos geram muitos conflitos familiares. Mais importante é que ressaltar que cada caso precisa ser analisado individualmente, porque a sucessão é um tema bem complexo. Existem diferenças entre casamento, união estável, filhos de relacionamentos diferentes, bens adquiridos antes do casamento e muito mais situações que vão alterar qual vai ser o resultado dos casos. Por isso, respostas prontas da internet podem te trazer prejuízo. Entender os direitos corretamente evita desgaste familiar e problemas futuros. Então, se você está vivendo uma situação assim, procure orientação jurídica da sua confiança. Se você achou esse conteúdo interessante, se inscreva aqui no meu canal, mande esse vídeo para aquele seu amigo que precisa saber dessa informação. E para mais conteúdo sobre os seus direitos, acompanhe nossas redes sociais que estão aqui na legenda. Até mais!